Oi, gente linda, tudo bem? Olha eu aqui com vocês novamente. Hoje temos um participante especial aqui no nosso vídeo, a minha cachorrinha aqui, ó. Fala oi, gente, pra galera. Então, gente, hoje o assunto vai ser um pouquinho diferente. Hoje o assunto é para quem já tem um comércio, já trabalha, já tem essa sua atividade, né, o seu serviço. E como fazer para melhorar um pouquinho mais. Hoje eu vou falar sobre isso. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo para o meu canal. Eu sou a Beth Pavone e é um imenso prazer estar aqui com vocês. Então, gente, hoje eu vou estar falando para quem já tem o seu comércio, para quem já tem a sua atividade, para quem já tem os seus negócios, já tem os seus problemas do dia a dia, de vendas, de captação de clientes e que quer alavancar um pouquinho mais o seu negócio. Por que eu vim falar hoje aqui sobre esse assunto? Porque uma coisa é uma pessoa que está começando, que vai começar a empreender. E a outra é a pessoa que já está nesse meio e já está empreendendo. Existem dificuldades diferentes, problemas diferentes que se encontram no meio do caminho. Então, para quem já tem negócio, o que acontece? Ele tem outros desafios, né? Além de estar captando novos clientes para estar fazendo novas vendas, ele tem o desafio de continuar vendendo para quem já é cliente, para quem ele já comprou e já compra dele. Aí você vai falar assim, poxa, mas quem já é cliente, já compra de mim, eu não preciso mais me preocupar. Errado, você precisa se preocupar sim. Porque muita gente procura o pulo do gato em relação a vender mais. Só que esquece de que quem já é cliente, quem tá ali, precisa de atenção sim. E é uma atenção diferente daquela que você dá para quem quando você está captando o cliente. Então é importante você ter um bom relacionamento com seus clientes, é importante você manter esse relacionamento com esses clientes, poder ter algo mais a oferecer para esses clientes que já são clientes. Oferecer uma experiência diferente, um produto diferente, um serviço diferente, ter algo mais para oferecer. Porque as pessoas, elas têm diversas necessidades. Muitas vezes ela compra alguma coisa hoje e às vezes ela demora para voltar. E às vezes você pode atender uma outra necessidade, mas talvez ela nem saiba que você tenha. Então, assim, é importante manter esse relacionamento com o cliente. É importante você conhecer bem o seu cliente. Por isso que o mercado faz tanta pesquisa em relação às pessoas, em relação aos clientes. Porque o coração do negócio, o cerne do negócio, são os clientes, são as pessoas. Porque se você consegue cativar a pessoa, cativar o cliente com seu bom atendimento, com seu produto ou serviço, você consegue manter um relacionamento com esse cliente, além de voltar a comprar com você, ele vai trazer outros clientes, porque você acaba gerando uma reciprocidade, você acaba criando uma reputação de confiança, de amizade. E isso é o segredo da maioria dos grandes negócios. Porque ele consegue manter o cliente que ele já tem. E no dia a dia ele continua tentando, ele tem, vamos dizer assim, ele tem duas estratégias. Uma para captar cliente todo dia, novo, e uma segunda que é manter esses clientes que ele já captou, continuar sendo clientes. E isso é um maior dos desafios de todo empreendedor. É ter esse relacionamento com o cliente, é conseguir identificar e antecipar as necessidades desse cliente para você poder oferecer um serviço bacana, uma oferta de um produto legal, criar um kit, criar alguma coisa diferenciada para o seu cliente. E muitas vezes essa algo mais não precisa ser nada muito complexo, pode ser às vezes alguma coisa simples. Então às vezes um agrado que você faz, quando você envia um produto, você pode enviar com um brinde, com uma cartinha de agradecimento. Detalhes que são simples de ser feitos e pode fazer a diferença com seu cliente. Eu li um livro que eu achei assim sensacional. E eu gostei muito e gostaria de mostrar esse livro para vocês. Esse livro ele chama, ó, é esse aqui, vamos ver se vai ficar um contrário, mas é assim.
A Startup Enxuta. Esse livro, quando eu fiquei sabendo desse livro, é de Eric Ries, tá? Eu fui comprar para ler porque eu achei interessante, porque falava de startups. E como eu gosto sempre de estar trabalhando com ideias, com soluções, eu quis ler esse livro. Só que, gente, ele não serve só para startup. O mais bacana é que se a gente fizer uma relação do que ele fala nesse livro, com o nosso trabalho, com o que a gente já tem, com o nosso comércio, com o que for, ou até mesmo com a nossa vida, quando se trata em realizar sonhos, objetivos, em realizar algo mais, ele traça um caminho aqui muito bacana de você estudar o seu mercado e você conseguir criar alguma coisa nova, ou inovar um pouquinho, ou alterar alguma coisa no seu produto, ou alterar alguma coisa na experiência que você tem, o seu cliente tem em relação a você, que pode alavancar mais vendas, que pode te ajudar a ir para um outro patamar. Ele tem um conceito que ele fala aqui nesse livro que se chama MVP. O MVP é uma sigla americana. Só que traduzindo para o português, o que significa? É o mínimo produto viável. Então, quando as empresas vão lançar alguma coisa nova no mercado, ela primeiro pensa em fazer o mínimo possível, que é o mínimo produto viável, o mínimo que faça aquilo funcionar, para testar. Primeiro eles testam para ver se vai ter uma boa aceitação, se é aquilo mesmo, se precisa fazer ajuste. É igual as empresas de gamers, de software, de programas, eles fazem muito isso. Eles primeiro lançam uma versão, eles testam aquela versão para ver se tem uma boa aceitação, ver se não vai ter erro, corrige se tiver algum erro, ajusta se precisar ajustar, identifica, faz uma pesquisa com aquele público, eles selecionam um público menor de clientes para testar o produto, para ver o que precisa mudar, o que precisa melhorar, o que tá bom, o que não tá. Aí sim, eles trabalham nessas correções, nessas melhorias, aí ele lança uma segunda versão do produto, e aí ele vai para um mercado um pouquinho mais abrangente e, de novo, ele testa, ele faz pesquisa, ele verifica se a aceitação é boa. E depois que ele vai construir o produto mesmo para vender. Então, assim, existe todo um trabalho, um processo antes de você ter uma ideia, antes de você pôr essa ideia em prática. Existe todo um processo, um estudo para tornar isso viável. Então, é muito importante você começar a procurar informação e procurar entender. De repente você tem um serviço, um produto que ele está indo muito bem, é teu carro-chefe de vendas, mas você não consegue trazer de volta aquele cliente que já comprou de você, porque ele já comprou aquele produto, ele não quer mais. O que você pode oferecer de repente para ele que ajude aquele cliente? Um segundo produto, um serviço, um kit de alguma outra coisa, outro tipo de oferta. Então, assim, são coisas que você tem que parar, analisar e pensar de forma estratégica. Porque o grande segredo é você ter essa visão estratégica do negócio, é sentar na plancheta mesmo, é desenhar, é mapear, é usar as ferramentas que o mercado utiliza para você conseguir identificar as suas oportunidades, as suas ameaças, para você identificar o que o concorrente está fazendo. Você não precisa fazer igual, mas você pode modificar, fazer um pouquinho diferente. Tem tanta coisa que pode ser feita, que pode te ajudar a alavancar e você conseguir manter aquele seu cliente, que já é seu cliente, que já te conhece, e oferecer esse outro produto. E é uma coisa muito interessante, né? Porque o ser humano é muito engraçado. Muita gente, eu também já fui assim, tá? A gente não gosta que as pessoas ficam ofertando as coisas pra gente toda hora. E eu já fui também, eu já fui assim, poxa, ai, de novo essa oferta, ai, de novo esse cara me vendendo coisa. Mas, gente, ele tá fazendo o trabalho dele, ele tá procurando oferecer. Só que assim, como oferecer sem ser invasivo, sem ser chato, sem procurar entender exatamente o que o cliente quer, o que o cliente deseja. Quando a gente está começando, a gente sai oferecendo para todo mundo, porque a gente não sabe ainda quem quer esse produto, quem não quer esse serviço, como que o mercado vai reagir, então a gente precisa entender. E muitas vezes a gente perde um tempão
oferecendo isso para o público errado. Muitas vezes a gente oferece alguma coisa que o público não quer, aquele público que você está oferecendo não quer aquilo, não é aquela necessidade que ele precisa, ele não tem interesse por aquilo. Então ele vai achar ruim de você ficar ofertando aquilo toda hora para ele. Então você tem que identificar o seu público, identificar quem são as pessoas que realmente se interessam por aquilo e oferecer para essas pessoas. Então, existe um trabalho de pesquisa por trás. Isso o pessoal de marketing sabe fazer muito bem, grandes marcas sabem fazer isso muito bem. E a gente também precisa aprender a fazer isso de uma forma que nos auxilie, né? Nós, como pequenos empreendedores, pequenos empresários, pequenos comerciantes, precisa também começar a entender como funciona isso, esse mecanismo. E esse livro, ele fala muito sobre o testar o produto, testar uma ideia, ou como você colocar uma ideia no mercado, como de repente colocar a sua ideia no papel e buscar investidores, porque às vezes aquela ideia é bacana, mas às vezes você não tem dinheiro para investir. Então, de repente, você precisa buscar investidores, precisa buscar parceiros. Quem tem comércio sabe que precisa ter bons fornecedores, você precisa fazer parcerias com seus fornecedores, porque se você conseguir vender, de repente, uma quantidade muito grande, maior do que você tem em estoque, você precisa contatar o seu fornecedor para ele suprir isso, para você poder atender bem o seu cliente. Então, assim, são várias, tem vários variáveis, né, que a gente chama de variáveis, vários pontos que precisam ser levados em consideração. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque, assim, eu vejo muita gente, eu converso com algumas pessoas, e eu vejo que tem pessoas que, nossa, capta isso rapidamente, já vai, faz, acontece, põe a coisa para andar e começa a ter um resultado. Às vezes não é bem aquilo, quebra a cara, mas volta atrás, refaz e vai de novo e aí começa a ter resultado. E eu vejo gente que tem a oportunidade de fazer e não faz. Eu vejo gente que tem um produto sensacional, que faz um serviço super bacana, que tem chances de aumentar e crescer as vendas, mas fica com medo de dar um passo além, fica com medo de tentar arriscar alguma coisa diferente. Como você vencer esse medo, essa barreira que muitas vezes te impede de ir além, né? É uma coisa que às vezes está dentro da gente, está aqui na nossa cabeça, é uma percepção que a gente tem. Então, muitas vezes, para a gente perder esse medo, a gente precisa conhecer, entender, né? Eu vou dar um exemplo bem simples. Uma pessoa que trabalha com um alimento, qualquer tipo de alimento, né? Ela faz entrega daquele alimento na casa das pessoas, ou ela tem um negócio próprio onde ela vende aquele alimento. E quando fechou, teve a quarentena, tudo, ela não podia abrir o negócio dela, mas ela recebia as encomendas, fazia e entregava. Essa pessoa, ela poderia muito bem ir para o delivery, por exemplo. Teve várias pessoas, vários restaurantes, várias coisas que fizeram isso. E teve gente que faz esse alimento, essas coisas, mas não foi pro delivery, porque como o delivery cobra uma taxa para você entrar e fazer parte, né, a pessoa não quis pagar essa taxa e ela preferiu ela mesma fazer a entrega. Então esse é um exemplo da pessoa ficou com medo de ir. Só que assim, se ela parar e pensar, o que ela gasta de gasolina para fazer entrega e o tempo que ela perde para fazer entrega, se ela pôr isso e pôr no papel e fazer uma conta, será que de repente não vale a pena ela entrar num delivery e pagar aquela taxa pro delivery e fazer e poder vender muito mais, atingir um público maior, e ela ficaria só na produção em fazer as encomendas? Então, assim, são pontos que precisam ser analisados, precisam ser pensados, né? Então, tem que pôr no papel, tem que fazer a continha, tem que analisar os prós e os contras, para você entender melhor tudo isso. E isso é importante. O empresário, ele precisa... O empresário, o empreendedor, o comerciante, não importa se você já é grande, pequeno, ou se você está começando, você precisa abrir
a cabeça, abrir o leque, a perspectiva, né, de todas essas informações, de todos esses detalhes. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, às vezes a gente precisa de ajuda, ou ir atrás de cursos, conhecimentos para adquirir esse conhecimento, ou ir atrás de pessoas que são especializadas nessas informações, nesses setores, para nos auxiliar, para nos ajudar. Aí a importância de parcerias, a importância de cursos, a importância de contratar alguém para trabalhar. Você não precisa necessariamente contratar o melhor especialista do mercado que vai te cobrar caro porque ele é especialista, mas você pode contratar um estagiário, uma pessoa que está aprendendo as técnicas, ou se você tem condições melhores, você pode tratar um profissional que já tem uma experiência. Tudo depende da estratégia que você vai usar, qual o que você quer alcançar e de que forma você tem condições de fazer isso girar. Então, assim, quando você contrata um estagiário, você está dando uma grande oportunidade para essa pessoa poder aprender, né, ter experiência, e ele vai trazer esse conhecimento específico daquele assunto que talvez você não conheça bem. Quando você tem condições de pagar um profissional um pouquinho melhor, você pode contratar alguém que já tenha experiência. Quando você... então isso tudo ajuda, porque os estagiários precisam muitas vezes ter experiência para conseguir bons empregos. E muitas vezes quando eles entram numa empresa como estagiários, eles entram para aprender, para conseguir a experiência. Então tem essa troca, e essa troca é que engrandece, é que enriquece e que gera riqueza para o mundo. É esse trabalho, essa troca de conhecimento, de informação, de experiência, de produto, de serviço, empregador com funcionário. Então é isso que faz com que o mundo seja rico, tanto economicamente, cultural, tudo. É essa troca de coisas. Por isso são importantes, né? Tudo é importante. Então, é fazer o sistema funcionar. É igual um reloginho, cada peça tem a sua função e cada engrenagem tem que estar perfeita, encaixadinha ali, fazendo a sua função para o relógio funcionar, porque se um para, todos os demais acabam parando. Por que eu trouxe tudo isso para as pessoas? Porque justamente é para tentar virar essa chave, começar a ter um olhar diferente para as coisas. Gente, tá mudando tudo muito rápido, muito, muito, muito rápido. Eu vi essa semana que foi aprovado, a gente tá... Hoje é dia 20 de agosto, tá? É uma quinta-feira, esse vídeo vai subir no ar só semana que vem. Mas eu vi uma reportagem falando da aprovação do teste de entregas por drone. Olha que coisa mais maluca, gente. Quem diria há uns 2, 3 meses atrás que alguém ia fazer entrega por drone? Mas, gente, já vai começar a acontecer. O iFood já recebeu uma autorização para começar a fazer esses testes, né? E o mais interessante é que, assim, além de eu ter achado super legal, super bacana, eu falei, puxa, olha que coisa boa, né? Eu fui ler a reportagem, daí o primeiro comentário que tinha logo abaixo da reportagem era: eles vão roubar a mercadoria e vão roubar o drone. Gente, olha a mentalidade das pessoas, como que é. Isso está muito vinculado ao que a gente assiste, à comunidade que a gente convive, o local que a gente vive. Por quê? Isso aqui no Brasil é muito comum, porque a gente vê, né, no dia a dia, você fica sabendo, ou pela notícia, ou por alguém, que alguém foi assaltado, alguém roubou alguma coisa, porque ainda na nossa sociedade, a mentalidade das pessoas ainda é aquela história de dar um jeitinho em tudo, então às vezes vai preferir roubar do que trabalhar para ganhar. Mas essa mentalidade precisa aos poucos mudar. A gente não consegue mudar as pessoas, a gente consegue mudar a nós mesmos, os outros a gente não consegue mudar. Mas muitas pessoas acabam se inspirando nos nossos exemplos para melhorar. Então a gente acaba dando exemplos para poder fazer com que outras pessoas também sigam exemplos bons e melhorem também. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Aqui no Brasil isso não é comum, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum. Quando eles fazem encomenda pelo correio, eles têm já, na cultura deles, né? Eles já fazem muita encomenda por catálogo. Então, quando veio a internet, a encomenda
pela internet, como a gente conhece hoje pelos e-commerces, para eles foi natural fazer essa mudança, né, introduzir na internet, já que aqui no Brasil já é um pouquinho mais difícil, porque o brasileiro ele não tem essa cultura de comprar por catálogo. Então lá fez mais sucesso, mais rápido, óbvio, né? Só que daí o que acontece lá? Lá, se você não estiver em casa, o correio, o entregador, seja lá, ele vai deixar a encomenda na porta da sua casa. E ninguém vai mexer. A hora que você chegar na sua casa, à tarde, à noite, horário que for, a tua encomenda vai estar, a tua caixa vai estar lá, bonitinha, prontinha, para você pegar e abrir. E isso é cultural, é de educação, é da sociedade. Então lá ninguém mexe no que não é dele. Então é uma coisa que vem da educação desde pequena, uma coisa que é cultural do próprio país, da própria cultura do país. No Brasil não é assim. Só que eu acho que está na hora de começar a mudar isso. Conversando ontem com uma pessoa, e falando dessa reportagem dos drones, a primeira coisa que ela falou, vão roubar até o drone. Bom, gente, tudo bem, só que você concorda que quem está fazendo o teste sabe como funciona no Brasil e vai se precaver para que essa entrega seja feita de uma forma que não aconteça esse tipo de roubo ou que minimize esse risco da melhor forma possível? A tecnologia já permite isso. Você pode ter, através do aplicativo que você fez a encomenda, ter um controle e rastrear o produto, rastrear o drone. O próprio drone tem imagens que ele vai estar vendo se a pessoa está recebendo ou não. Então, assim, existe uma série de pontos que precisam ser testados e que é viável fazer. Sim, precisa de um investimento, sim, precisa de uma série de coisas aí, mas é viável. Então, da mesma forma que é viável, vai acontecer, sim, dependendo da região, pode acontecer das pessoas quererem roubar, mas dependendo da região, não, eles vão conseguir fazer a entrega 100% perfeita e a pessoa vai ficar super feliz de estar recebendo aquela encomenda que ela pediu. A gente sabe que esses testes do iFood vai ser primeiro, a princípio, por alimentação, então a pessoa vai ter que estar em casa para poder estar recebendo. Mas pode ser que no futuro, um futuro não tão longe, você não precisa estar em casa, que você pode receber na porta da sua casa. Quem mora em prédio tem a facilidade que tem um porteiro, quem mora em condomínio fechado também tem a facilidade que tem os porteiros, segurança. Mas quem mora em casa, por exemplo, na rua, corre um risco grande aí. Mas seria legal ser as pessoas, a nossa cultura, a nossa mentalidade do ser humano começar a se mudar também, começar a se mudar e enxergar, ter mais essa solidariedade, entendeu? Eu não vou mexer porque não é meu, eu não vou roubar porque não é meu. E sim, isso também é ajudar o próximo. Você não mexer no que não é seu, você está ajudando o próximo, você também está de uma certa forma contribuindo com seu exemplo. Isso também é bacana. Mas, assim, o ponto aqui não é esse, tá? Porque foi o que eu falei, a gente não consegue mudar os outros, a gente só consegue mudar a nós mesmos. Mas, assim, é legal a gente começar a disseminar esse tipo de coisa. Isso é conseguir começar a construir uma educação melhor, uma cultura melhor para nós mesmos. Só nós temos a ganhar com isso. Somos nós mesmos que vamos ganhar com esse tipo de coisa. Porque, assim, o ser humano... existem seres humanos bons, existem seres humanos não tão bons, mas a gente vai, a grande maioria, eu diria 90% da população, ou até um pouco mais, são pessoas boas, são pessoas do bem, são pessoas que procuram ajudar o próximo, procuram fazer o bem, ser honesta, ser íntegra, fazer as coisas de forma correta, ganhar a vida de forma correta. Mesmo porque... eu acho que assim, a pessoa que não age de forma correta, mais cedo ou mais tarde ela vai quebrar a cara, porque a própria vida cobra, a própria vida mostra pra gente. Então, quem faz tudo certinho, bonitinho, uma hora ou outra acaba descobrindo o seu ponto, o seu caminho e acaba se prosperando e crescendo. Só que assim, existem várias fases, por isso que eu falei, o início é diferente de quem já tá no meio do caminho. O início você tem várias barreiras ainda para ultrapassar. Quando você já ultrapassou as primeiras barreiras, você tá no meio do caminho, você tem outras barreiras para ultrapassar. Outros
outras variáveis que você tem que considerar. E aí, quando você tem que subir, ultrapassar essas barreiras, você vai chegar em outro patamar, então é outras coisas. Então, assim, para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou até meio que encurtar um pouco essa história, mas é importante a gente ter ciência dessas coisas, é importante a gente se conscientizar que nós, seres humanos, nós somos pessoas que estamos aqui para agregar valor, para poder gerar riqueza. Como é que se gera riqueza? Com um bom trabalho, com um bom desempenho, fazendo com exemplos, fazendo coisas boas. Não importa qual é o seu trabalho. O que importa são os valores que você traz dentro de você e o que você transmite com o seu trabalho, fazendo o seu trabalho bem feito, fazendo com amor, trazendo satisfação não só para você, mas para quem está recebendo o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto. Então, isso sim gera riqueza. Isso faz com que o mercado, a economia gire. Toda e qualquer profissão, todo e qualquer trabalho, ele tem a sua importância. Então a gente precisa parar de menosprezar e falar, ah, mas ele só varre rua. Gente, é importante varrer rua. Imagina se não tivesse ninguém para recolher o lixo e varrer as ruas, como nós estaríamos, né? Então, assim, eu quero começar a trazer essa consciência para as pessoas também, junto com as dicas que eu trago aqui no vídeo. Para quem já tem comércio, para quem já tem o seu próprio serviço, o que é legal a gente sempre estar pensando, né? A gente procurar conhecer o nosso cliente, procurar trazer experiências e entender que o nosso cliente são pessoas e que pessoas, elas têm necessidades, elas têm desejos, elas têm sonhos. E o que a gente pode fazer? O que o meu produto, o meu serviço ajuda nessas necessidades, nesses sonhos para essas pessoas? O que o meu produto, o meu serviço pode ajudar a resolver um problema dessa pessoa? Por exemplo, às vezes a pessoa tá com um problema sério de não ter tempo para fazer uma surpresa especial para alguém da família. De repente ela quer fazer uma comemoração, mas ela tá trabalhando, ela tá na correria do dia a dia, ela não tem tempo. Aí ela vai e contrata alguém que faz para ela o bolo, os salgadinhos, os docinhos, para ela poder fazer aquela surpresa para aquela pessoa que ela quer fazer. Então, essa outra pessoa que faz doces, faz bolo, salgadinho, ela tá atendendo uma necessidade de uma cliente, entendeu? É assim que vai girando, é assim que vai funcionando. Quem trabalha no mundo da moda, por exemplo, todos nós, a gente tem que se vestir de alguma forma, bem ou mal, precisa pôr uma roupa. A nossa sociedade não aceita que a gente ande sem roupa por aí, né? Da forma que viemos ao mundo. Então, existem variáveis e variações de calça, de blusa, de cores, de tudo dentro da moda. Por quê? Para poder agradar a todos os gostos, a todos os estilos, tamanhos e tudo mais. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um gosto diferente, cada pessoa tem um estilo diferente, né? Então, o mercado da moda, ele entendeu isso e ele trabalha essas vertentes. Por isso que ele tá aí há tantos anos, é um mercado que está sempre expandindo, crescendo e tudo mais. Mas tem aquela moda mais básica, que é para aquelas pessoas que não querem toda hora estar trocando de roupa. Então tem aquelas roupas mais padrões, mais básicas, que ela vai estar bem e tudo bem, não tem problema. Você não precisa estar na moda 100% na moda o tempo todo. E tem outras que já não, já gostam de estar na moda o tempo todo. Não tem problema nenhum também, tá tudo bem, né? E isso serve para qualquer área, qualquer serviço, qualquer coisa. Então, assim, da mesma forma que existem profissionais que estuda, faz faculdade, faz pós, faz isso, se especializa num determinado ramo, uma determinada profissão, para quem está no comércio, para quem é empreendedor, também precisa se especializar naquele ramo, naquele mercado que ele atua. Então, ele precisa entender como funciona, ele precisa entender como o cliente funciona. E, gente, aí precisa entender de pessoas, porque a cabeça do ser humano é algo assim que a gente precisa começar a entender para poder conseguir oferecer da melhor forma possível. E isso é importante também
é onde entram os profissionais do desenvolvimento humano, como psicólogos, terapeutas, coachings, PNL, que é programação neurolinguística. Existe várias vertentes que podem ajudar as pessoas a entender outras pessoas. O próprio marketing, ele usa muito a questão de entender como funciona a cabeça das pessoas, poder atrair os clientes, poder disparar aquela vontade, aquela necessidade do cliente querer ter determinado produto, determinada coisa. Então, assim, tem muita coisa, é muito amplo, é muito assunto, é muita informação, é muita coisa para se estudar. Por isso que, geralmente, você tem que focar em um nicho específico, um produto, um mercado específico. E depois que você vai aprendendo você vai aumentando, vai diversificando, né? Bem o exemplo do limão, né? Essa vida de estar limão, aprender a fazer limonada, mas não é só a limonada que você pode fazer torta de limão, bolo de limão, doce de limão, brigadeiro de limão. Então você vai diversificando, sorvete de limão. Então você começa a fazer suco, depois você faz sorvete, depois você faz doce. Então aí você vai diversificando e com variáveis, só que o teu produto inicial é o limão e vai continuar sendo limão. Depois você pode pôr uma outra fruta, um outro produto e assim vai indo. Gente, tem muita coisa que pode ser feita, tem muitas oportunidades por aí. O recado que eu quero deixar é: esteja atento às oportunidades. Abra os horizontes, a mente, procure informação, inclusive de outras coisas, o que os outros mercados estão fazendo para se diferenciar, para mudar, para poder aparecer de uma forma diferente. Um outro exemplo que é bem bacana, que é uma história muito legal, né? Porque assim, chocolate, todo mundo ama chocolate, né? E criança, principalmente, é difícil a criança que não gosta de chocolate. E criança também gosta de brinquedo, né? Então, teve alguém que teve a ideia genial, brilhante, de juntar um brinquedo com um chocolate. E daí, o que aconteceu? Saiu o Kinder Ovo, né? Um ovo de chocolate que vem um brinquedinho dentro. E faz sucesso até hoje. Foi uma ideia que alguém teve, que uniu ponto A com ponto B e criou um terceiro produto. E olha que interessante, a ideia foi tão boa que hoje na Páscoa, os ovos de Páscoa para criança normalmente vêm com brinquedo. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, é fazer vocês pensarem e procurar diversificar, procurar achar o seu diferencial, o que você faz de diferente, porque ninguém é igual a ninguém. Cada um tem coisas diferentes, né? E um outro exemplo mais simples é daquele rapaz que vendia água no farol, né? Tem vários faróis aí que você vê pessoas vendendo água, mas teve um rapaz em específico que ele se vestia de garçom e ele vendia água numa bandeja, né? Prateada, como se ele tivesse... Então, olha a experiência disso, gente, olha que bacana. Então, a pessoa ia comprar água dele, ele não estava comprando só a garrafinha de água, ele estava comprando um atendimento diferenciado. Então, esse tipo de exemplo que a gente tem que trazer para o nosso negócio, essa diferenciação, aquela coisinha um pouquinho diferente que vai encantar o seu público, que vai mostrar para o seu cliente que vale a pena ele continuar comprando com você. Então é esse recado que eu queria trazer hoje aqui para quem já tem comércio e isso também serve para quem está começando, pensar em alguma coisa diferente, ter atitudes diferentes, né? E é isso, gente. Eu espero que ter contribuído, espero que vocês gostem do meu vídeo, dos meus vídeos que eu venho trazer aqui no canal. Eu tenho procurado não deixar os vídeos assim muito longos, né? Mas é difícil porque tem assunto que a gente precisaria falar muito mais, explicar muito mais para a pessoa entender mais aprofundamento, se aprofundar mais, né? E entender melhor. Mas é isso. Um beijo bem grande para vocês, do fundo do meu coração. Até o próximo vídeo. Tchau!